Ei, quem Jesus veio salvar? A Bíblia diz que ele veio salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que ele veio para os doentes. Então quero convidar você, neste dia de hoje, a você abrir o seu coração para a palavra entrar no seu coração. Abra a sua casa para esta palavra entrar hoje, porque eu tenho muitos versículos bíblicos aqui, onde vai trazer a esperança, vai abrir a porta para aqueles que acham que já está tudo perdido. Então, quando começa no livro de Lucas, capítulo 19, louvado seja Deus, versículo 10, ele diz assim: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Deus, ele fez o jardim do Éden e colocou o homem lá no jardim. O homem vivia num grande paraíso. Então não era projeto de Deus que o homem viesse se dar mal, mas é porque o homem, ele desobedeceu a Deus e causou este problema medonho até o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, por não querer perder o homem, a sua criação amada que ele criou, ele preparou esse resgate através do Senhor Jesus. Mas ele só resgata aquele que quiser. O homem tem o livre-árbitro, direito de escolher qual o caminho que ele quer seguir. João capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quanto receberam, louvado seja Deus, aos que creram no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filho de Deus. É a todos que creram, aqueles que o confessaram, aqueles que acreditaram naquilo que Jesus veio fazer. Mas ainda tem umas pessoas aí que diz que isso é invenção. Mas o livro de João, capítulo de número 3, versículo 3, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então não adianta pessoas carnudas, elas tentar explicar o que elas não entendem. Você vê hoje em tudo que é lugar, você vê pessoas falando, pessoas carnudas, elas não entendem nada do espiritual, de maneira alguma. Senão Deus tinha levantado um sábio daquele para fazer essa obra, não. Ele enviou o seu filho fez essa obra voluntária. Pai, eu vou para a terra, eu vou nascer, eu vou andar com eles, eu vou crescer com eles, eu vou sentir fome, eu vou sentir sede, eu vou ter temor, eu vou ter angústia. Pai, eu vou estar junto com eles. Se eu fizer isso, o Senhor recebe. Então a Bíblia diz que a célula que tinha contra você e contra mim foi rasgada, porque foi o recibo que o Senhor Jesus entregou ao Pai pela sua dívida e a minha dívida. Mas aqui em João 16, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta palavra tal, ela não tem explicação. É porque o amor de Deus é tão imenso pelo homem, que a palavra está aqui como tal. Amor de tal maneira, amor de tal maneira. Então o amor de Deus por você é um amor sem explicação. Por isso que ele tem feito de tudo, não é prazer em Deus. Ele vê isso que está acontecendo com o ser humano, é o contrário. É quando o inimigo quer mexer com Deus, ele faz isso mesmo.
A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos o libertará. Quem é a verdade? É Cristo, é a palavra. Lá o inimigo disse que pisaria na verdade. Como é que ele pode pisar em Cristo? De maneira alguma. Mas ele pisa na pessoa, para mostrar para Cristo, né? Então é assim, quando você nega, quando você abandona, quando você blasfema, ele está pisando em Cristo. Mas João 8,32, né, que está aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos o libertará. Então, depois que o homem conhece a verdade, pessoas diz que é lavagem cerebral, de tal coisa, não. É porque depois que o homem conhece a verdade, verdadeiramente ele será livre. Mas aqui no livro de João, capítulo 10, louvado seja o nome do Senhor, versículo 9 e o 10. João capítulo 10, versículo 9 e 10. Estamos ainda em João. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Está vendo? Ele diz: eu sou a porta. Glória a Deus. Quando você vê aquelas pessoas que foram restauradas, que foram restituídas, aquelas pessoas é porque elas entraram nessa porta que é Jesus. Eu sou uma dessas pessoas que ele colocou essa porta diante de mim. Eu tendo pouca força mesmo, mas consegui entrar nessa porta. Louvado seja Deus. Convido você a entrar hoje também. Entre nessa porta, não tem nada perdido não. Ele pode fazer você sobressair muito bem, porque ele diz aqui, ó: entrará e sairá e achará pastagem. Sabe o que é isso? É você, quando passa por essa porta, você sairá de tanta coisa e você começa a ter uma visão ampla, você começa a ver algo diferente, você começa a ter uma renovação na sua mente. Não é lavagem cerebral que alguém vai dar em você, não, de maneira alguma. Mas o versículo 10 diz: o ladrão não veio senão para roubar, para destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Ele diz que o ladrão não veio senão para destruir, para roubar. Você sabe outra palavra que não é bom dizer aqui na plataforma, mas ele diz que eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então é o que Jesus dá. Ele quer dar vida a você. Só que tem pessoas que têm procurado isso noutra fonte, cisterna de água suja, e aí não tem outro caminho não. Eu estou na Bíblia. João capítulo de número 14, versículo 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá vendo? Ele é o caminho, não há outro caminho. Essa história de aparecer outros caminhos, isso é enganação. O único caminho, a única ponte que liga de novo o homem a Deus se chama o Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, Atos 16, 31, respondeu eles: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu sabe para quem foi que o apóstolo Paulo falou isso? Foi para aquele carcereiro, ali onde eles estavam presos, ali naquela cadeia, porque tinham libertado aquela jovem. Eles foram pagar, foram acusados porque tinham libertado aquela jovem que eu adivinhava. E aí, eles foram ali para a prisão, mas eles fizeram uma tremenda de uma vigília na noite, que Deus, onde estava, não aguentou aquele culto maravilhoso e veio libertar. Libertou
todos que estavam ali, as cadeias se abriram, caíram os cadeados. Agora o carcereiro, que tinha que dar conta daquilo, vai e grita: o que eu posso fazer para me salvar? O apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus. Muitas pessoas têm feito tanta coisa procurando uma salvação, mas não crê no Senhor Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23 e 24, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Está vendo? Todos pecaram, destituídos estamos da glória de Deus. Por isso que necessita de fazer parte dessa grande obra que o Senhor Jesus realizou, dando direito a nós sem nós merecer. Versículo 24 diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está vendo? Você não tinha direito, eu não tinha direito, mas foi pelo favor da graça, mediante a redenção, a obra que ele fez lá na cruz do Calvário. Então não deixe que o outro lado venha dizer que não há saída mais para você, porque há saída. Jesus é quem lhe justifica. Você pode observar que quando o adversário quer usar alguém, ele se coloca na garganta, não, é no coração. Você já viu muita gente falar: o homem não sabe de nada, só Deus é quem sabe. Não, ele deixou o manual de instrução. Jesus Cristo é quem diz que você sabe, eu sei. Ele diz que você é capaz até de olhar e dizer que vai chover ou não. Quando acabar, vem com outra hipocrisia, né? Outra hipocrisia, dizer que não sabe de nada. Deus deixou esse manual de instrução para treinar você, para lhe informar como é as coisas dele. Mas aqui em Romanos 5:8, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Deus, ele prova. Você quer mais o quê? Pessoas estão aí num grau de depressão tão grande que elas dizem que ninguém o ama, que ela não presta para nada. Ei, tu precisa mais de qual prova para provar que Deus te ama? Se mesmo tu sendo desse jeito, mesmo eu sendo do jeito que sou, ele deu o seu filho para morrer por nós, para nos salvar. Aí ele diz aqui em Romanos 6:23, é só Bíblia, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse salário é o salário do pecado. Foi o que o homem herdou com isso. Isso que está acontecendo hoje na terra é isso mesmo. Eu não sei se você sabe qual é o dia da Bíblia, mas eu vou deixar para você colocar no comentário aqui se você sabe qual é o dia da Bíblia. Lembre que hoje é o segundo domingo, né? Hoje é o segundo domingo de dezembro. Coloque lá nos comentários qual é o dia da Bíblia, se você sabe. Aí você veja que no dia da Bíblia não tem grandes comemorações, não. Tem pessoas que fazem rasgar ela. Quando acabar, quer que as coisas ainda estão, é boa, porque Deus é misericordioso. Romanos capítulo 10, versículo de número 9 diz assim: porque se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ei, quando tu vê em plataforma esse povo dizendo
Esse povo dizendo que esse negócio de aceitar Jesus é inventado por pastor. Pega a Bíblia que tu tiver em casa, seja ela qual for a Bíblia, é de São Paulina, essa Bíblia católica grande, a Bíblia evangélica, seja que for, você vai lá em Romanos. Você vai lá em Romanos capítulo 10, você pegue sua Bíblia, vá lá para o Novo Testamento, vá lá em Romanos capítulo 10, você vai ler e vai fazer um comentário. O que você entendeu em Romanos capítulo 10, versículo 9, quando ele está dizendo: porque com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador, né? Como o Senhor, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí olha o que diz o versículo 10: pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aí você está vendo a explicação de muitas pessoas confessam só com a boca. Elas não crêem no coração para ser justificado. Você não pode ter dúvida, eu não posso ter dúvida. Se eu tiver dúvida sobre esta obra que Jesus fez, eu confesso com a boca, mas não creio no meu coração para ser justificado. Se eu não sou justificado, eu não creio, eu não persevero. Quantos já entraram e saíram? Glória a Deus, isso aqui é um manual. Esse livrinho aqui, essa pregação de hoje é um manual aqui, um manual de instrução sobre versículo, para você entender o plano de salvação de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ei, pela graça que você vai ser salvo, pela graça que eu vou ser salvo, e é pela fé. Ah, pastor, mas eu não creio, não tenho fé. Peça a Deus, porque é dom de Deus, e Ele vai dar esse dom a você de crer. Por isso que muitos não perseveraram, porque não deixaram ser construído aquela fé ali mesmo tão pequena como é a nossa fé, mas a fé que sustenta, a fé que faz com que você venha permanecer. Louvado seja Deus, e é dom de Deus, não vem de vós. Ele está dizendo aqui em Efésios 2:8, versículo de número 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. Ei, não é pelo que você faz, não é pelo um prato de comida, pela uma cesta básica, pela uma ajuda, não. Não é pelas obras, não. É pela graça e pela fé. E a fé é dom de Deus, ou Ele lhe dá, ou você não tem. Mas se você pedir, Ele vai ajudar você na incredulidade. Mas aqui no livro de Hebreu, capítulo de número 2, versículo 3, como escaparemos nós se descuidamos de tão grande salvação? Tá vendo? Como escaparemos nós se descuidamos de tão grande salvação? Não tem mais outra saída, a saída é essa sexta dispensação. Se nós perder essa tão grande salvação, nós vamos ser salvos aonde? Em lugar nenhum. Isso que Deus fez, que aquele que crê no Filho dele, né? Aquele que crê que o ressuscitou vai ser ressuscitado também. Se nós perder essa chance, nós vamos ser salvos aonde? O qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram. Isso aqui não tem negócio, já houve esse grande projeto de salvação, está aí. Naquela época do dilúvio, a arca
Só coube, só tinha lugar ali para aqueles 8, porque só quiseram eles 8. Aí Deus mandou fazer daquele jeito. Essa arca hoje é Jesus. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para você que está na sarjeta hoje. Se você tomar posse desta palavra, se você colocar no coração, se levantar, pedir a Jesus para lhe ajudar, Ele vai ajudar você. Ele me ajudou e tem me ajudado. Ele me tirou do fundo do poço, da sarjeta. Ele vai tirar você também. Por isso que eu estou hoje aqui. Só tenho um interesse aqui no meu coração de você ouvir esta palavra, tomar posse, para o Senhor ajudar você. Porque um dia eu estive numa situação que achei que não tinha saída, mas Ele me apresentou esta saída, e para a honra e a glória do nome dEle, Ele tem me ajudado até hoje. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Louvado seja Deus. Então ele está sentado, intercedendo por você e intercedendo por mim. Aqui em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá vendo? Pega a tua Bíblia aí, lá no finalzinho, 1 João capítulo 1, versículo 9, tu vai ler lá, que isso não é coisa inventada por homem, não. Ele está dizendo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se tu confessar a quem? Confessa a Jesus. Vai para um lugar ali, e aí tu confessa a Ele. Mas quando tu confessa a Ele, tu aceita Ele como Senhor e Salvador de tua vida. Louvado seja Deus. 1 João 5, 11, 12 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Ei, tu não és como uma árvore, um cajueiro velho que eu estou aqui olhando para ele, que a tendência dele aí vai ser se acabar. Não, a vida eterna, Deus te deu a vida eterna, Deus me deu a vida eterna, e esta vida eterna está em Cristo Jesus. Só se você não quiser. Ei, a situação que você vinha estar vivendo nesta terra, mas vale a pena, porque Jesus tem vida eterna para você, aonde você não vai pagar água, você não vai pagar luz, você não vai ter a tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 12, versículo 12 de 1 João 5, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tá vendo? Ele está dizendo, é Bíblia. Abra sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de João, 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12, para você ler na sua casa mesmo, para você ver ele dizendo, que o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pronto, isso é projeto de Deus, não é projeto de igreja tal, de igreja não. Vamos terminar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor.
Que palavra maravilhosa essa, deste dia de hoje, uma grande palavra. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo no seu coração através desta palavra. Tem pessoas que dizem assim: se Jesus me tocar, você quer um toque maior do que ele? Ele está dizendo aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que Jesus quer cear com ele, mas ele não quer. Mas ele quer cear com você. Ele quer ajudar você. Não desista, você papai, você mamãe, você filho, jovem, criança, todos. Você que está, você que vai ouvir esta palavra, você que acha que não tem mais saída, tem sim. O Filho de Deus fez essa grande obra por nós e ele vai ajudar você. Compartilhe este vídeo no nome de Jesus.